Foi muita sorte que eu tive de sempre trabalhar com assuntos divertidos, né? Eu nunca fui obrigado a ser jornalista de qualquer coisa que não seja algo que eu realmente gosto. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Eu aprendi a ler muito cedo. Meu pai trabalhava numa editora de livros infanto-juvenis chamada Ática, e era editor de arte de uma série chamada Vagalume. Então meu pai trabalhava nesses livros, ele trazia os livros para mim antes deles serem lançados. E eu era um garotinho que estava aprendendo a ler, queria consumir tudo que tinha pela frente, então tinha esse privilégio aí de ler não só a literatura infanto-juvenil, a literatura infantil também. Isso me tornou um consumidor voraz de qualquer coisa de papel que eu pudesse procurar letrinhas. Não houve um momento decisivo em que eu quis trabalhar com as coisas que eu gosto, porque eu nunca sonhei com isso, nunca pensei nisso e foi completamente acidental. E acho que essa é a graça, sabe? Eu acho que se eu tivesse lutado muito para conseguir trabalhar com jornalismo e cultura pop, eu fatalmente estaria escrevendo sobre política até hoje. Eu tinha amigos que trabalhavam na Nintendo do Brasil como atendimento ao consumidor. Eles ficavam o dia inteiro com o telefone no ouvido, recebendo ligações de jogadores de videogame que não sabiam passar das fases, né? Era um serviço gratuito que a Nintendo fornecia no Brasil e era muito engraçado. Eu ouvia eles contando as histórias, eu achava um absurdo, até que um dia abriu uma vaga e eles falaram: você não quer vir pra cá? Paga mais do que onde você tá. 6 horas por dia, atendendo uma média de 300 a 400 ligações por dia, de pessoas que não sabiam passar da Floresta da Ilusão 4, ou de caras que queriam saber fazer o Fatality do Noob Saibot no Ultimate Mortal Kombat, e como passa da fase do Donkey Kong 3 e por aí vai. Tinha um jogo que era incrível da Dica, que era o GoldenEye. Sabe qual é o GoldenEye? É o GoldenEye 007. E daí surgiu a revista oficial da Nintendo, o projeto. Eu me coloquei à disposição para ajudar e acabei sendo contratado pelo editor que foi fazer essa revista, eventualmente, o André Forastieri. Então eu fui finalmente ter meu primeiro emprego como jornalista, trabalhando com um jornalista que era uma super referência para mim, só que para escrever sobre videogames numa revista que ainda não existia. E eu comecei a escrever nas outras revistas que eles publicavam, uma delas era a revista Herói. Daí eu falei: bom, isso não é o jornalismo que eu estava sonhando, mas talvez eu possa me divertir aqui. Grande amigo meu virou o editor-chefe da Rolling Stone e me chamou para ser o editor de cultura pop. E eu comecei a trabalhar na revista, mas logo me tornei o editor de música, além de ser o cara que cuidava da cultura pop. Então foram quase 8 anos misturando esses universos aí de música e nerd. Eu acabei cansando de trabalhar na revista por várias razões e eu saí. E daí veio o convite da Webidia para eu assumir o IGN Brasil, por conta do meu passado com revistas de games, mas também por conta do que eu tinha feito na Rolling Stone. Então, somando tudo, ali me tornava apto a cuidar de um portal que vinha para o Brasil para ser como se fosse a Rolling Stone dos games, digamos assim. Eu confesso que eu pensei um pouco em não aceitar, por achar que voltar para os games seria uma espécie de um retrocesso na carreira. Porque daí eu pensei: não, trabalho é trabalho, eu sei fazer isso bem e agora eu vou fazer melhor o que eu já fiz e não tem nenhum demérito em voltar, porque se eu pensar assim é porque eu vou negar tudo que eu já fiz na minha vida. As coisas da cultura nerd não são mais vistas apenas como coisas infantis. Ainda são, mas elas são também vistas como coisas para adultos, jovens adultos, adolescentes, crianças, todo mundo que se permitir gostar. Quanto mais as gerações vão se passando a partir de agora, a gente vai ter cada vez mais nerds velhos, assim como tatuagem é uma coisa que a gente vai ter aí uma grande geração de pessoas sexagenárias daqui a uns 40 anos, com o corpo completamente tatuado, né? E é legal, o mundo vai mudando, a gente não tem que ficar achando que só porque era certo na época dos nossos pais tem que ser agora.
livro aqui foi uma encomenda, né? Não foi o livro que eu sonhava para ser o meu primeiro livro. Então, quando eu fui abordado pelo pessoal da editora Paralela, que é da Companhia das Letras, eles falaram, vamos tentar fazer um livro que tenha a ver com o que você já fez na sua vida, né? Tudo partiu de uma reportagem que eu fiz na revista Herói sobre o desenho Caverna do Dragão. Então imaginou-se, né, que havia um episódio perdido, final, em que mostrava que as crianças realmente tinham morrido. Consegui esclarecer esse boato, porque eu conversei com os criadores do desenho, eles falaram, não, isso é um boato. Publiquei e isso se espalhou e logo no comecinho da internet a matéria deu uma viralizada, digamos assim. E então quando eu fui conversar com a editora, eles falaram, por que a gente não faz um livro só sobre esse tipo de coisa? Essas coisas que todo mundo acha que é verdade, mas na verdade não são bem assim. E daí veio a ideia de escrever sobre mitos da cultura pop. São essas historinhas legais que na verdade elas são mais profundas do que a gente pensa, né? Tanto que rendeu um livro aí de 200 e tantas páginas só para falar de nerdices que ninguém se interessa. Eu ainda me defino pelas coisas que eu gostava antes e continuo gostando hoje, né? Então, eu sou especialmente fã de Star Wars. Foi a primeira franquia cinematográfica que foi oferecida para o jovem. Então aquilo foi feito para mim, e eu peguei para mim e eu continuo levando até hoje, por mais que eu não me identifique mais tanto com o que Star Wars representa. E a culpa talvez não seja de Star Wars, seja minha mesmo. Alright, I'll give it a try. No. Try not. Do. Or do not. There is no try. Eu gostava de muitos filmes, né? Então os meus filmes favoritos ainda são os filmes da época em que eu cresci e era criança, né? Isso acaba sendo um tema recorrente para mim no que eu escrevo. Eu tenho um carinho especial por as bandas que fizeram eu gostar de música. Eu tenho um carinho especial pelos filmes que fizeram eu gostar de filmes. E um carinho especial, por exemplo, pela Nintendo, que me fez gostar de games. Isso é natural. E essas coisas todas evoluíram para conseguir conquistar as novas gerações. Quanto mais velho você fica e com tanta informação à disposição, fica mais difícil você entender do que você gosta mesmo e coisas novas para gostar, né? Então às vezes eu me pego me surpreendendo com coisas muito novas e gostando de coisas novas, achando que não eram feitas para mim, mas podem ser. A graça, né, da cultura pop e trabalhar com isso até hoje é você poder assumir isso, essa incompreensão das coisas e abraçar isso. O que eu espero da comunidade nerd no futuro é que ela se organize cada vez melhor para incluir mais as pessoas, né? A gente tem uma discussão sobre inclusão, ela é global, né? No caso dos videogames, por exemplo, a presença de um público feminino cada vez mais ativo, numeroso e que tem incomodado muita gente tradicionalista que acha que videogame não é coisa de menina, né? Idiotices como essa continuam sendo propagadas, por mais que a gente tenha toda a informação do mundo. Hoje, para contrariar esse tipo de afirmação, a gente tem outros universos aí que felizmente não são tão tóxicos assim, né? Mas eles poderiam facilitar ainda mais a inclusão das pessoas. Há 20 anos, pelo menos, era muito nicho, era nichado mesmo. Você tinha fãs de todas as coisas que a gente tem hoje, mas essas pessoas não estavam exatamente organizadas ou reunidas de modo que pudessem ser percebidas, virando aí a segunda década do século XXI. Quando você vai num evento como uma Comic Con, um Anime Friends ou qualquer um desses, você vê que o fã, né, que se dispõe a comparecer nesse tipo de evento, ele realmente é uma amálgama de todos os tipos de pessoa que a gente conhece. Não existe uma limitação, uma restrição para quem quer ser fã de alguma coisa, né? Você é o que você é e você pode ser fã do que você quiser. Então a gente tem que batalhar para permitir, dar um espaço generoso e um ambiente limpo para todo mundo poder se divertir da maneira que mais quiser, sem ter que se preocupar
com pessoas dizendo que elas não deveriam estar fazendo aquilo. Cheguei a ter crises existenciais na época da faculdade, logo depois, né? Quando é que eu vou trabalhar com alguma coisa séria, né? Que meus amigos estão aí todos fazendo esse jornalismo político, econômico, social, essa coisa séria que muda o mundo, e eu aqui falando de super-herói e de Super Mario Bros, né? Quando é que eu vou crescer? E eu percebi que eu não precisava pensar assim, né? 20 anos depois eu me sinto muito orgulhoso de conseguir trilhar um caminho que não foi necessariamente o caminho mais sério, foi o caminho mais divertido que eu encontrei, mas eu consegui levar muito a sério o caminho divertido. É uma alegria hoje poder admitir que eu só trabalhei com coisas que eu gosto e que eu espero continuar fazendo isso para sempre, se possível.